Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série C, né? Vamos falar sobre o campeonato que ainda está em andamento e equipes que fazem parte da Série C, mas que já estão aí se planejando para a próxima temporada, né? Inclusive com contratações, chegada de jogadores e saída de jogadores, né? Nós vamos falar sobre o Vila Nova, né? O Vila Nova que está contratando jogador aí para o finalzinho do estadual e é um velho conhecido da torcida. Também tem gente chegando no Botafogo da Paraíba e o Santa Cruz pode estar perdendo seu goleiro titular para uma equipe do interior de São Paulo. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre tudo isso e vamos falar também a arbitragem, né? O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C entre Vila Nova e Remo marcado para o próximo sábado e a CBF divulgou quem será o trio de arbitragem dessa partida. Vamos falar também sobre o Campeonato Estadual do Pará. O Paysandu não está satisfeito com a fórmula de disputa e quer mudar a fórmula de disputa do estadual, hein? Você se lembra que tem até vídeo no canal que eu falei sobre a fórmula de disputa do Campeonato Paraense? Foi um dos últimos vídeos que eu postei em 2020, mas o Paysandu está descontente aí com essa fórmula e eu vou explicar para vocês a razão do descontentamento do Paysandu com a fórmula de disputa do Paraense e a nova fórmula que a diretoria do Papão propôs. Então, tudo isso aí nós vamos falar nesse vídeo de agora. Mas antes, né, da gente começar a falar sobre o futebol, eu gostaria de prestar aqui minhas condolências ao jogador do Ituano, Luiz Paulo, e também aos seus familiares, né, porque ontem, no final da tarde, né, no final da tarde dessa segunda-feira, a gente recebeu uma notícia muito triste, postada pela assessoria de imprensa do Ituano, que a filha do jogador de 4 anos, né, ela sofreu um acidente doméstico, né, ontem e veio a falecer em Itu. Né? De acordo com informações que foram divulgadas na imprensa, a criança, um armário, né, acabou se desprendendo da parede, atingiu a menina, né, que aí chegou a ser socorrida ali pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, né. Então aqui a nossa solidariedade à família do jogador Luiz Paulo, né, nesse momento aí complicado, né, momento difícil. Então toda a nossa solidariedade a você e a seus familiares, né. Bom, mas vamos então começar falando aqui dos assuntos do vídeo. Vamos começar falando do Vila Nova, né, um dos finalistas aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve gente reclamando já numa live que eu não falo do Vila Nova. Eu falo do Vila Nova sim. E a notícia que eu tenho para trazer é com relação a um velho conhecido que está voltando à equipe do Vila Nova. Nesta terça-feira foi anunciada a volta do atacante Frontini, de 39 anos. Ele que já teve aí passagens vitoriosas pelo Vila, né? Inclusive conquistou 2 acessos da Série C, então ele conhece bem o caminho de subir da Série C para a Série B. O jogador ele foi contratado para o restante do Campeonato Estadual de 2020, né? Você se lembra que o Campeonato Goiano foi parado lá no começo da pandemia, só voltou na semana passada. O Vila ainda nem reestreou, né? Tem jogo nesse meio de semana, o último jogo da penúltima rodada. E o Frontini volta para o Vila Nova para jogar esse restante do Campeonato de 2020. E após a participação do Vila Nova, ele vai se aposentar e vai assumir o cargo de diretor de futebol na própria equipe do Vila Nova. Portanto, o Frontini é o argentino Frontini, que passou por vários clubes aí do futebol, passou aqui pelo estado de São Paulo, também lá por alguns clubes de Goiás. Ele volta aí para encerrar sua carreira no Vila Nova e depois vai assumir aí um cargo de diretor de futebol, né? Então, boa sorte aí para o Frontini, né, nesse finalzinho de carreira e também nesse início aí de sua nova função. Falando ainda entre idas e vindas, entre no vai e vem do mercado do futebol aqui envolvendo os times da Série C, o Botafogo da Paraíba confirmou a chegada de mais 2 jogadores, né? O Botafogo escapou por pouco do rebaixamento nessa última temporada, já está aí se reformulando, né, se remodelando para a temporada de 2021 e anunciou a contratação de mais 2 reforços. Um deles é o meia esquerdinha de 29 anos que estava no Ferroviário e o outro é o atacante Ramon Tanque, atleta de 22 anos que estava no CRB. Então esses aqui são os 2 novos contratados da equipe do Botafogo da Paraíba, né? Que vai ter pela frente o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, se enquanto tem jogador chegando no Belo, pode ter jogador importante deixando a equipe do Santa Cruz, né? Segundo informações publicadas pelo portal Globo Esporte, o goleiro Maicon Clayton, titular do Santa Cruz, né, na campanha da Série C, ele pode estar deixando a equipe rumo ao Red Bull Bragantino. De acordo com informações do portal, a equipe paulista já fez uma proposta para levar o goleiro, né? O
Campeonatos Paulistas, né, através lá da sua parceira, a marca de bebidas energéticas, aí iriam adquirir 70% dos direitos federativos do jogador de 22 anos. O Michael Clayton, que chegou ao Santa Cruz ainda para jogar nas categorias de base, né, isso lá em 2018. Em 2019 ele foi alçado ao time profissional. Em 2020, né, assumiu a condição de titular no gol do Santa Cruz e agora despertou interesse, né, do Red Bull Bragantino, time aí que está na Série A do Campeonato Brasileiro, está brigando aí por vaga na Copa Sul-Americana. Então o Michael Clayton aí pode ser já o primeiro reforço do Red Bull Bragantino, já avisando a temporada efetivamente de 2021, né? Então vamos aguardar aí para ver o desfecho dessa história. No entanto, se a negociação for concretizada, o jogador só vai deixar o Santa Cruz após a fase preliminar da Copa do Nordeste, né? O Santa Cruz ainda não tem vaga garantida na fase principal da Copa do Nordeste. Vai disputar aquela fase preliminar contra o Itabaiana. O primeiro jogo vai ser no dia 26 de janeiro, né? Semana que vem, fora de casa. E a volta no dia 2 de fevereiro no Arruda. Aí só após esses dois jogos, o Michael Clayton, se concretizada a negociação com o Red Bull, estaria deixando a equipe. Ainda sobre goleiros, né, vamos falar do Agenor. Na semana passada a gente falou aqui que o Agenor ele não havia acertado sua permanência no Criciúma e agora ele vai jogar do outro lado do mundo, né? O jogador vai jogar o goleiro vai atuar lá no Sagamihara do Japão, equipe aí da segunda divisão do futebol japonês, né? Então o Agenor, que foi revelado pelo Juventude, passou pelo Joinville, pelo Sport, pelo Guarani, pelo Fluminense. Teve aí a sua segunda passagem pelo Criciúma na última temporada, né, onde acabou até fazendo gols na Série C. Não chegou a um acordo para renovar seu contrato e agora vai jogar lá na segunda divisão do futebol japonês. Boa sorte aí para o Agenor. Ainda falando sobre jogadores que estão trocando de equipes, na semana passada, né, logo após o Remo conquistar o acesso para a Série B, né, conquistar matematicamente o acesso para a Série B, o Gustavo Hermel, né, atacante da equipe, acabou deixando o clube do Remo, né? E o jogador já tem um novo clube. Nesta terça-feira, o Joinville anunciou a sua contratação, né, com um acordo válido por 1 ano, né? Então ele chega aí, o Gustavo Hermel, atacante, né, que estava no Remo, agora é o novo reforço da equipe do Joinville para o Campeonato Catarinense. Inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre o Campeonato Catarinense. Então se você ainda não viu, procura aqui nas nossas playlists, na nossa playlist estaduais, que você vai encontrar informações sobre o Campeonato Catarinense. Agora vamos voltar a falar da Série C, né, especificamente da Série C, porque a CBF anunciou o árbitro que vai apitar o primeiro jogo da final entre Vila Nova e Remo, né? Apesar do Remo aí estar com vários casos positivos de Covid, inclusive já ter até solicitado o adiamento dessa partida para a CBF, a entidade, ao que tudo indica, não vai aceitar o pedido, né, como não aceitou de diversas outras equipes. Vocês se lembram aí que o caso mais recente foi o do Guarani. O Guarani na semana passada jogou contra o Cuiabá com apenas 2 jogadores no banco de reservas. Tivemos também o Fast do Amazonas jogando também totalmente desfalcado num jogo de acesso, né, que vale acesso para a Série C. Tivemos o caso do Flamengo, né, lá atrás. Tivemos o caso do São Bento, que teve aí que jogar com o goleiro na linha. Então, ao que tudo indica, a CBF não vai acatar esse pedido do Remo, né? E uma dos sinais disso é que a equipe de arbitragem já foi até mesmo divulgada, né? E a arbitragem para o primeiro jogo da final virá do Rio Grande do Norte. Vai apitar a partida o Caio Max Augusto Vieira, e ele será auxiliado pelo Jean Márcio dos Santos e pelo Flávio Gomes Barroca. Esse vai ser o trio de arbitragem para o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, marcado para o próximo sábado, 17 horas, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, popular OBA, né? Local aí onde o Vila Nova tem mandado aí as últimas partidas na Série C, né? Mandou os jogos contra o Santa Cruz e também contra o Brusque, e agora vai mandar o primeiro jogo da final. Bom, agora mudando um pouquinho a página, né? Vamos falar do Paysandu. O Paysandu que está sem treinador, né? O João Brigatti não permaneceu na equipe. Inclusive ontem eu gravei um vídeo aí falando sobre a não permanência dele e também de toda a trajetória do Paysandu nessa Série C. E o Paysandu agora já olhando para o campeonato estadual, ele não está nada satisfeito com a fórmula de disputa do Campeonato Paraense, né? E sugeriu que a fórmula fosse alterada. Uma reunião entre os dirigentes das equipes deve acontecer entre essa quarta-feira ou mais tardar na quinta-feira, onde eles vão discutir aí se mantém ou altera a fórmula de disputa.
Só para vocês se situarem, a fórmula de disputa inicialmente aprovada previa que as 12 equipes, né, o número de equipes subiu de 10 para 12 porque não houve rebaixamento na última edição. Então as 12 equipes seriam divididas em 2 grupos, né? E aí jogariam lá dentro do grupo, os 4 melhores avançavam para a fase de quartas de final. Porém o Paysandu ele disse que há uma disparidade de logística se comparada com o Remo. De acordo com os cálculos feitos pelos dirigentes do Papão, o Remo na primeira fase teria que percorrer 1.873 quilômetros rodoviários, né, para estar fazendo aí seus jogos de fora de casa. Enquanto que o Remo só iria percorrer 821 quilômetros, ou seja, menos da metade, né? O Remo teria que se deslocar, né? O Remo teria que percorrer uma distância bem menor na primeira fase. E aí a diretoria do Paysandu também, vendo pelo lado financeiro, viu aí que está uma disparidade muito grande, né, com relação ao Remo, e sugeriu que a fórmula de disputa fosse alterada para evitar exatamente esses longos deslocamentos. Pela proposta dos dirigentes do Paysandu, ao invés de 2 grupos, seriam 3 grupos com 4 equipes, né, com jogos de ida e volta, sendo que as equipes enfrentariam os adversários do outro grupo, né? Ou seja, a equipe de um grupo enfrentaria as equipes dos outros 2 grupos, assim como acontece no Campeonato Paulista. E aí, os 2 melhores de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados, né, de cada chave, totalizando 8 equipes, avançariam para a fase de oitavas de final. E aí o campeonato seguiria da forma como está originalmente, né? Então, essa é a ideia do Paysandu. O Paysandu que vai se reapresentar ainda sem técnico nessa sexta-feira, né, já avisando a sua estreia na Copa Verde. O Paysandu estreia na Copa Verde na próxima semana, né, no próximo meio de semana, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre o São Raimundo de Roraima e a equipe do Galvez. Um desses 2 será o adversário do Paysandu na segunda fase da Copa Verde. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, o que vocês acharam aí com relação ao Paysandu? Procede esse pedido do Papão? Você acha que a fórmula de disputa do Campeonato Paraense vai ser alterada? Se for, vou ter que fazer outro vídeo, né? Então deixa aqui nos comentários aqui a respeito desse pedido do Paysandu. Também deixa nos comentários se você concorda ou não com o adiamento do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, né? O Remo aí com vários casos positivos de Covid pediu adiamento, a CBF, ao que tudo indica, não vai aceitar. Então deixa aqui nos comentários se você concorda ou não que essa partida seja adiada. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!